Vou dar um tempinho para que todo mundo possa ir entrando. Boa noite. Vou dar um tempinho para que todo mundo possa ir entrando. Evandro, Andresa, Karen, boa noite. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, então, pessoal. Eu sou a doutora Camila, para quem não me conhece, sou uma das médicas especialistas do Cefep, e hoje, com muita felicidade, com muito prazer, a gente está aqui com a doutora Thaís Cerzedelo. A doutora Thaís é andrologista sênior da Fairfax, um dos bancos de sêmen, um dos maiores bancos de sêmen internacionais. Obrigada, doutora Thaís, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite e pela parceria de sempre, né? Muito obrigada. Acho que vai ser uma delícia falar do que a gente faz com mais carinho, com mais vontade. Com certeza. A gente recebeu várias perguntas durante a preparação da live. A Kelly entrou. Tudo bem, Kelly? Boa noite. Saudade de vocês também. Quando passar tudo isso, a gente precisa conhecer esse bebê que já vai estar enorme, né? E a gente recebeu, então, algumas perguntas durante a preparação para a live, né, nos dias anteriores, mas vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas por aqui também, caso a gente não tenha abordado o assunto também que vocês estejam procurando, tá? Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos bancos de sêmen, né? A gente vai tentar tirar as principais dúvidas do assunto ali relacionado ao banco de sêmen. A gente sabe, para quem acompanha a gente aqui no Cefep assiduamente, a live anterior foi justamente falando sobre fatores masculinos de infertilidade, e a gente sabe que uma das indicações da gente partir para a seleção do banco de sêmen são aqueles casos, por exemplo, de azospermia, ou seja, em que o papai não tem a produção de espermatozoides ou em que não é possível obter espermatozoides mesmo por algum procedimento cirúrgico, né? Nesses casos, a gente pode recorrer a um banco de sêmen, assim como em outros casos, por exemplo, principalmente casos de produção independente feminina e casais homoafetivos femininos também, né? Vem aumentando com o passar do tempo a importação também de sêmen, né? Antigamente era uma predominância muito maior de casais heterossexuais buscando tratamento, mas que hoje também vem ampliando a procura tanto para os casos de produção independente quanto para os casos de casais homoafetivos. E aí, por isso que a gente está aqui hoje para discutir, para tirar as principais dúvidas com a doutora Thaís relativa aos bancos de sêmen. E uma das principais dúvidas que a gente recebe então, a respeito dos doadores. Quem são, né? Como é que uma pessoa se candidata? Foi essa uma das perguntas que a gente recebeu. Como as pessoas se candidatam para doação? Se a pessoa tem vontade, Thaís, como é que ela pode se manifestar? Quais critérios ela precisa cumprir? Tá. Isso é bem interessante, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas quem que é essa pessoa que resolveu realmente doar o sêmen, né? Nos Estados Unidos, a regulamentação é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, lá quem regulamenta tudo é o FDA. Então, nos Estados Unidos, a doação ela pode ser paga, então ela é remunerada. Então, qual é o perfil dos doadores ou onde que o Fairfax tem essa atuação? Geralmente nas universidades, tá? Então, a gente procura doadores que sejam novos de idade, e eles têm a obrigação, uma vez que eles assinam, vamos dizer assim, um contrato com o Fairfax, de se manter saudável. Tá? Então, são doadores novos, a maioria na universidade, ou alguém que acabou de sair da universidade, e eles acabam recebendo uma remuneração para fazer essas doações. Então, são aquela coisa que a gente vê, às vezes, em filme americano de comédia. Ele vai fazer a doação para se manter. É mais ou menos isso. Só que esse se manter, ele tem vários requisitos que ele precisa cumprir.
e um deles, que a gente fala que é se manter saudável, então, é não beber, não fumar, não fazer uso de drogas. Então, para ter uma qualidade seminal que a gente considera boa. Então, isso é super importante na aquisição desse doador, né? Uhum, com certeza. E é exatamente uma das dúvidas que a gente recebe é justamente essa, se é voluntária e por que, né, que eles escolhem partir, então, para a doação, que foi exatamente o que você abordou. Vou dar aqui uma boa noite também para a Líbia, que mandou que está com saudades. Nós também estamos com muitas saudades, e se vocês quiserem, vamos marcar um retorninho quanto às suas dúvidas para a gente discutir próximos passos de tratamento, a gente fica à disposição também. Então, se a pessoa tem interesse de ser um doador, Thaís, e ela cumpre esses pré-requisitos, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, o que ela precisa fazer? Quais são os passos para ela se tornar uma doadora de sêmen? Quais são os critérios que ela precisa respeitar nesse momento? O doador, ele passa por uma avaliação super extensiva. Uma vez que ele faz o cadastro e ele fala, não, eu tenho interesse em doar, ele passa não só pela avaliação médica, clínica, mas sim, a qualidade da amostra, que ela é congelada e descongelada, para saber a qualidade dessa amostra ao descongelar. Ele passa por uma série de entrevistas, não só com o médico, mas com o psicólogo, e às vezes com o pessoal da clínica, que também tem um psicólogo junto, para a gente ter a checagem dessas informações, porque se você entrar no site, você não tem só a avaliação clínica, nem a avaliação dos exames, tem os exames sorológicos, exames genéticos, que são importantes, mas também a checagem das informações que ele dá, porque o Fairfax, ele busca rastrear as doenças na família. Então, por exemplo, se você tem um diabetes na família, um câncer na família, ele vai buscar o histórico médico do doador, dos pais, dos tios avós. Então, ele vai a fundo nessa família. E para ter uma checagem de que o que o doador está falando é verdade, essas perguntas são feitas de vários tipos diferentes ao longo de toda a doação. Então, não é, ele passa numa entrevista redondinha, quadradinha, ah, não, tá tudo bem, tá tudo... Não. E essas perguntas vão sendo feitas e refeitas ao longo de toda a doação. Tem também um teste psicológico que ele é feito e o doador não sabe, também para a gente excluir essas doenças comportamentais, né, que hoje em dia está muito em moda, tanto as doenças de hiperatividade, as doenças de borderline, enfim. Então, é muito importante todo esse acompanhamento do doador, não só das qualidades da amostra, mas também de todos os critérios que a gente analisa no sangue, né, e as outras que a gente analisa psicologicamente. Uhum. E com relação à idade, é uma pergunta que a gente recebe com frequência também. Se existe um limite de idade, né? A gente sabe que no Brasil a reprodução ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Pelas resoluções, e teoricamente, quando a gente analisa a resolução do Conselho Federal para doação de gametas, nas mulheres, esse limite de idade é de 35 anos e nos homens é de 50 anos, né? E como é que funciona na Fairfax, né? E nos bancos de sêmen em geral? Nosso limite de idade é 39 anos, tá? Mas a maioria dos doadores estão numa faixa etária mais nova, que são realmente, como eu falei no começo, os universitários. Por que essa faixa se estende um pouco mais? Porque às vezes a gente tem aquele doador que foi chamado para fazer uma nova coleta, ou seja, ele fez uma coleta, todas as amostras acabaram, e ele foi chamado para fazer uma nova coleta. Então, ele passa por todo o processo novamente, e aí, obviamente, ele já está um pouco mais velho. Então, por isso que a gente deixou o critério de 39 anos, mas a maioria dos doadores tem essa idade mais próxima dos 20 até os 30 e poucos anos, 33, por aí. Uhum, que legal. Vou dar boa noite aqui também para a Nayara, para a Márcia. Nay, muita saudade de vocês. Vira e mexe, eu lembro de vocês, que faz tempo que a gente não se vê. Então, qualquer coisa, a gente está por aqui à disposição também, viu?
Entendendo um pouquinho, então, de como é que funciona para esses doadores chegarem, quais os critérios que eles precisam cumprir do ponto de vista de avaliação deles, né? E da parte da avaliação das amostras em si, né? A gente sabe que é feita uma triagem extremamente rigorosa, né? Para que possa seguir ali com a doação. E quando ele consegue, então, ele passou por essas etapas iniciais, a gente faz ali a coleta de sêmen. Quais existem critérios que ele precisa cumprir na análise também do sêmen? Existem parâmetros considerados ideais para esse momento também da doação? Sim, sim, isso é super importante, né? Que é o principal, é a qualidade da amostra. Então, a gente entregar para a clínica uma amostra super viável. A amostra que tem, e aí eu vou falar assim, não é que as amostras têm porque a gente tem diferentes tipos de amostras. Então, a gente tem uma amostra que vai para inseminação, uma amostra que vai para fertilização in vitro. E aí muita gente tem dúvida, assim, mas a qualidade da amostra muda? Não, a qualidade da amostra não muda. O que muda é a concentração de espermatozoide na amostra. Então, amostras, obviamente, que vão para a inseminação têm uma concentração maior, e amostras que vão para a fertilização in vitro, né, para o ICSI, têm uma concentração menor. Então, esses testes, eles são feitos e só são aceitos aquelas amostras que a gente congela, descongela, e a gente tem até 6 milhões de espermatozoides móveis por ml na amostra. Tá? Então, isso é super importante. Então, as amostras de inseminação, a gente tem uma maior concentração de espermatozoide, e amostras que vão para fertilização in vitro tem uma concentração menor, mas a qualidade da amostra é a mesma. Uhum, legal. E a respeito da avaliação dos doadores, como é que funciona essa triagem do ponto de vista de exames, né? O que é rastreado nesses doadores? Os exames sorológicos, né? E aí, como a gente tem nós aqui no Brasil, nós incluímos o HPLV e o Zika, que para o FDA não precisa, porque os Estados Unidos ele não é uma área incidente de Zika vírus, mas para a gente trazer, a gente precisa apresentar essas sorologias para a Anvisa, então a gente incluiu essas sorologias. A questão da sorologia é super importante, porque o doador, ele colhe a amostra, essa amostra, ela fica no que a gente chama de quarentena, ou seja, ela fica 6 meses congelada, daqui 6 meses esse doador, ele retorna, ele refaz todas as sorologias. Em as sorologias estando ok, aí sim essas amostras são liberadas, que é para evitar que o doador, de repente, no dia da coleta, ele estava em janela imunológica. Então, isso é super importante. E a questão das doenças genéticas. Então, a partir de janeiro de 2018, o Fairfax começou a fazer um painel genético expandido para cerca de 283 mutações, onde o doador ele é testado para essas doenças que são doenças genéticas recessivas, tá? Então, é um painel que a gente pôs de rotina. Os doadores, antes disso, eles eram testados para as doenças genéticas que têm maior prevalência na população. Então, ainda tem no banco alguns doadores que não têm painel genético expandido, mas que eles foram testados para as doenças mais comuns e eles estão negativados. Os que fizeram painel genético expandido, a gente costuma falar, se a gente testar nós mesmos, é capaz de a gente achar alguma coisa. Então, às vezes, um ou outro acaba tendo uma mutação, e é o que a gente explica para o paciente. Então, a melhor coisa, assim, o 100% de garantia é você testar a si mesmo para saber se você também não carrega a mesma mutação. Porque o neném só vai ser portador da doença se os dois, né, o sêmen e o óvulo, tiverem a mesma mutação. Então, isso acaba, né, a gente procura uma doença e acaba encontrando. Então, o certo seria a gente testar, e aí, então, tem bastante gente que a gente consegue fazer esse painel genético aqui, testa para ver se é portadora, e aí traz a amostra. Uhum. A Esther perguntou se dá para ver cardiopatia congênita. Na verdade, depende, né, da cardiopatia, tem várias causas, né? Podem ter causas genéticas associadas,
porém ela pode vir de outras malformações, né? Então precisaria realmente de uma avaliação um pouquinho mais abrangente, né, Esther, para a gente saber se existe ali um fator genético associado, que aí sim poderia talvez ser pesquisado na amostra e em você, ou se tem outras causas que a gente não conseguiria rastrear do ponto de vista genético, né? E aí, então, a gente passa por um momento ali do rastreamento das infecções, da parte genética também, e o doador passou por todas essas etapas e colheu as amostras. E como é que funciona o armazenamento dessas amostras? Onde elas ficam? Tem um limite de tempo para que elas fiquem armazenadas? Tá. Então, as amostras são congeladas em nitrogênio líquido, né? Então, elas ficam armazenadas a menos 196 graus. E a mesma temperatura em que elas vêm para o Brasil, porque às vezes o pessoal tem dúvida em questão do transporte. E não tem um limite de validade, vamos dizer assim. Então, uma vez congelada, a gente já tem gravidez com um bebê nascido tranquilamente, com amostras com mais de 20 anos congeladas, sem nenhum problema. Então, às vezes, a amostra ela sofre nesse congelamento e descongelamento, então, por isso que o teste de descongelamento da amostra é super importante. Mas o tempo em que ela fica congelada também não tem problema. Isso é importante porque às vezes a paciente fala assim, eu quero tentar no neném hoje e quero ter um irmão daqui 2, 3 anos. Então, o que a gente recomenda é traga 2 amostras, porque pode ser que daqui 2, 3 anos esse doador não tenha mais disponível no site. Então, você traz 2 amostras, armazena aí na clínica e também vai ficar no nitrogênio líquido e daqui o tempo que você achar que for para ter o segundo filho, essa amostra está aí congelada, não tem problema nenhum. Uhum, exatamente. E outra dúvida foi, a partir de qual idade a gente pode doar? A gente falou de uma idade máxima e tem um limite mínimo? Tem, que é a maioridade, né? Então, a partir dos 18. Então, tem um limite mínimo. Perfeito. Vou só interromper. Perfeito. Vou só interromper para dar boa noite para a Natália também, deixar um abraço muito apertado para vocês. E trazendo então agora para a questão que a gente vê na atualidade, que é o coronavírus, né? A gente sabe que o coronavírus ele mudou muito na nossa vida em vários aspectos, né? Inclusive no ponto de vista reprodutivo, com relação aos tratamentos, né? E ao andamento de alguns tratamentos. E do ponto de vista na doação, o coronavírus ele interferiu alguma coisa na seleção de doadores, mudou a rotina, né, da doação de ou da disponibilidade das amostras? Então, aí, Camila, acho que a gente tem 3 pontos importantes para falar. O primeiro, assim, as amostras que estão disponíveis no site para a gente poder trazer para o Brasil. Então, como eu falei anteriormente, essas amostras, elas já de rotina ficam em quarentena. Então, todas as amostras que estão disponíveis no site foram colhidas há pelo menos 6 meses atrás. Ou seja, antes da OMS declarar o início da pandemia. Então, fiquem tranquilas que todas as amostras estão livres de Covid, tá? A segunda coisa que todo mundo pergunta, fala assim, e o tempo da importação dessas amostras? Está sofrendo atraso? Teve algum problema no processo de importação? Não. O processo de importação está ocorrendo de forma normal. Por que isso? Porque nós do Perfect trazemos essa amostra que a gente fala que é uma via de importação formal. Então, ela vem no avião da FedEx, no avião de cargas, ela chega lá em Viracopos, então ela chega no terminal de cargas e ela é tratada com todo carinho pela gente, pelo pessoal da FedEx. A gente tem o cuidado de abastecer esse tanque, então esse tanque sai de lá com lacrado, eu sei o código desse lacre que eles colocaram, então é tudo muito sério, é tudo muito rastreável, que é o que a gente fala na reprodução, né? Então, assim, como essa questão de cargas não mudou, principalmente porque muitos insumos por causa do Covid vêm via cargas do exterior, então para a gente está tranquilo, a gente não teve alteração de prazo de entrega nem nada, tá? Então está ocorrendo normal, a gente está respeitando o nosso prazo de sempre. E a questão dos novos doadores. Então, os novos doadores que estão entrando agora, né, desde fevereiro para cá, como é que isso está acontecendo? Então, desde o momento em que ele se inscreve para fazer a doação, a gente aplica um questionário. Então, se ele teve contato com alguém, se ele viajou, se ele teve algum sintoma,
Então, tudo isso é rastreado durante toda a entrevista e a gente está fazendo o PCR no sangue para ver se realmente no dia da doação ele não estava infectado. Essas amostras ainda vão ficar em quarentena, então a gente ainda tem bastante tempo, porque ninguém sabe ainda se tem Covid no sêmen, se não tem, enfim, existem vários estudos em andamento, então daqui 6 meses a gente vai ter essa resposta. Então, quer dizer, se precisar testar, retestar, a gente vai fazer tudo isso para a gente ter certeza do material que a gente está dando para os pacientes, né? Então, isso é super importante. Com certeza. Ajuda a gente a ter mais segurança, né, para seguir. Assim como as nossas pacientes também, quem está indo agora para a clínica já está cansada de responder o questionário, né, em todas as idas, para a gente rastrear sintomas. E realmente esse novo normal, entre aspas, né, requer todos esses cuidados, né, adicionais. Sim, E vou dar boa noite. Vou dar boa noite para a Fabiola, que comentou quanto tempo mas vira e mexe eu lembro de vocês também. Quanto tempo mesmo. E boa noite para a Elaine, para todo mundo que entrou agora. Não tem como, né? A gente não esquece. Às vezes a gente lembra e fala, puxa, mas como será que tá aquela pessoa? Mas a gente respeita ali o tempo de cada um, né? Que a gente sabe que cada um tem o seu momento, né? De estar mais recolhido ou de resolver realmente seguir, né? E boa noite, Ana, também, que entrou agora. Então, a gente viu agora um pouco sobre essa triagem, quem pode doar, e aí a gente entra numa das partes que eu considero mais difíceis, que é selecionar a amostra, né? Porque a gente começa a ficar, às vezes, perdido. Muitas pacientes que falam, olha, eu tenho aquele acesso àquelas informações, eu não sei o que priorizar, né? O que eu consideraria importante, né? E perguntas que a gente recebeu também, que foi assim: namoro um homem trans e gostaríamos de saber como funciona o processo para escolhermos o banco de sêmen e se temos a possibilidade de escolher quem tem probabilidade de ter filhos gêmeos. Então, aí a gente entra em quais características a gente tem acesso, né? Quais são importantes na seleção, e se a gente tem como prever, né, esse tipo de situação. Então vamos lá, a gente tem muita coisa para falar. Geralmente eu falo assim que quem entra no site do Fairfax acaba atravessando um portal. Então, eu falo assim, as pessoas falam assim, não tinha noção de quanta informação eu ia ter acesso e aí acaba se perdendo. Então, assim, por onde eu começo? Então, isso é muito comum de a gente ouvir das pacientes. Por onde eu começo a fazer a seleção? Então, o que a gente costuma fazer, assim, procura o que é importante para você, de características físicas mesmo. Então, vamos começar do básico. Se é um casal heterossexual, com quem que você quer que pareça? Com o seu marido? Então, procura as características do seu marido. Se é um casal homoafetivo, escolhe características de alguém. Então, uma vai doar o óvulo e a gente tem um sêmen aí. Então, procura características, né, da outra parceira. Se é uma mãe solo, então procura alguém próximo a você. Então, são essas características que é importante para o neném não fugir muito das características da família, tá? Ou, às vezes, também, eu tenho paciente que fala assim, não quero que não tenha nada a ver comigo. Ok, também é importante. Então, parte de um princípio. Quais as características físicas que você quer que essa criança possua? O que não significa 100% que ela vai ter, tá? Então, qual a cor dos olhos, a cor do cabelo. Então, já começa a ser o primeiro filtro. E aí, depois, os filtros, tem muitos filtros no site do Fairfax. Então, você consegue selecionar do que é importante para você. Né? Às vezes o paciente fala, não, eu tenho na minha família um histórico de câncer na família inteira, então eu não quero passar isso para o meu filho. Então, tenta selecionar daqueles doadores que você achou que tem uma característica parecida com você, que não tem um histórico de câncer, ou que não tem um histórico, que nem a paciente comentou, de um problema cardíaco, ou um câncer, que são coisas que a gente sabe que vem geneticamente, mas que a gente não tem um exame físico que a gente possa fazer. Assim, não, o filho desse doador tem uma maior propensão, a gente não sabe, não tem como a gente mensurar. Então, isso é importante. E aí vai das características mais refinadas, porque às vezes no final eles ficam entre 2 ou 3.
E aí fala assim, eu ouvi o áudio e achei que a voz, né, dele era bacana. Eu vi que ele gosta do filme tal, do livro tal, que é muito parecido comigo. Então, provavelmente, a gente tem os mesmos gostos, a mesma afinidade. Então, aí, essa busca refinada vai de cada um, né, começar a fazer pelo que ela acha. O site do Perfex, ele tem um programa, um negócio que ele chama FaceMatch. Então, que ele traça pontos matemáticos de como que é o formato do rosto. Então, como é que é o formato do seu rosto, como é que é o seu olho, o seu nariz. Então, você pode colocar uma foto de alguém que você queira que pareça, pode ser a sua mesmo, e ele vai procurar alguém com um formato do rosto parecido. E aí, depois, você usa os filtros para usar o tom de pele, a cor do cabelo. Então, ele é bem interessante, ele dá muitas ferramentas de como achar o doador ideal para você. Tá? Então, isso é super importante. A respeito da pergunta, para saber se tem maior probabilidade de gêmeos ou não, quando a gente fala numa fertilização assistida, aí vai do número de embriões que você tem, do número de embriões que você vai transferir e de quantos que vão implantar. É muito difícil a gente conseguir falar, não, ele tem gêmeos na família, então eu vou ter gêmeos. Porque a gente está com uma fertilização in vitro, né? Então, a gente muda um pouquinho essa probabilidade, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que os tratamentos de reprodução, eles aumentam, sim, a chance, né, da gravidez ser de gêmeos, principalmente nos casos em que a gente faz a fertilização in vitro, em que a gente forma um embriãozinho no laboratório e que a gente pode colocar mais de um embriãozinho no útero, então a gente acaba aumentando a chance de cada um achar ali o seu espacinho, né, e virarem realmente 2 bebês, e esse é um dos principais fatores que vai determinar na fertilização a chance de gêmeos, né? Mais do que a gente considerar o histórico na família, né? Nesses casos. Vou dar uma boa noite aqui que o pessoal está mandando pelo Facebook também. Para o Wagner, para a Viviane e para o Júlio. Adriana e Val, boa noite também. Eu conheci uma princesa, já tinha conhecido, mas hoje eu vi umas fotos lindas. Um abraço para vocês. E falando também dessa escolha, a gente falou um pouco da compatibilidade de traços físicos e do que as pessoas buscam nessa questão, às vezes, de um pouco mais de detalhe, personalidade, enfim. E a questão do tipo sanguíneo, porque às vezes isso é uma preocupação também, né? Eu preciso escolher alguém que é compatível do tipo sanguíneo com o meu? Sim, isso é importante, principalmente quando a gente tem os casais héteros que não querem contar para o neném que ele foi fruto de uma doação de sêmen, tá? Então, a gente fala assim, procura um tipo sanguíneo que a hora que juntasse o seu com o do seu marido fosse dar o do bebê, fosse compatível. Então, ali é importante nesse momento. Se a gente está falando de uma produção independente ou de um casal homoafetivo, que obviamente a gente precisa de um sêmen, isso perde um pouquinho da relevância, tá? Então, ele é importante nessa parte. Tem a questão da compatibilidade do RH, né, doutora? Aí você também pode falar um pouquinho mais. Mas também que, assim, que não é uma coisa assim, não pode trazer, mas saiba que às vezes existe um risco, né? E que é bom a gente saber. Exatamente. Justamente para aquelas pacientes que têm o tipo sanguíneo negativo, né? Resumindo aqui de uma forma mais superficial, o importante é a gente saber se você foi exposta ao tipo sanguíneo positivo, considerando que você tenha risco de ter anticorpos contra aquele tipo sanguíneo positivo. Porque aí, nesse caso, se você foi exposta e você tem esses anticorpos contra o tipo sanguíneo positivo, e se a gente seleciona uma amostra positiva, o bebezinho pode vir com tipo sanguíneo positivo, e teoricamente a gente pode desencadear ali um mecanismo de autoimunidade, né, de atacar, entre aspas, as célulazinhas do bebê pelo fato dele ser positivo, né? Então, não é que não possa, exatamente como a doutora Thais colocou, mas a gente precisa de um aconselhamento antes, né, de pesquisar esse risco, de fazer alguns exames um pouquinho mais específicos, para aí sim avaliar com segurança a seleção da tipagem sanguínea do doador, da amostra de doador. E, a respeito da seleção, a gente recebeu também uma pergunta que foi assim,
escolher um candidato dos mais escolhidos facilita em quê? O que eu imagino que ela quis dizer é porque normalmente quando a gente vai selecionar, a gente pede uma lista de prioridades, né? Em uma ordem ali no primeiro, no segundo. E o que isso facilitaria para ela selecionar? Um menor risco de doença genética, por exemplo, foi o que ela colocou na pergunta. Que foi o que a gente abordou até agora, né? Que a gente faz sim esse rastreamento, né, das doenças genéticas e a gente procurar isso nos doadores facilitaria, sim, e te pouparia ali de algumas doenças rastreáveis, né, dentro da genética. E a gente abordou um pouquinho no... Pode falar, pode falar. Não, pode complementar. Não, é que é difícil a gente falar que ela fala assim, o doador que seria o mais, sei lá, vamos dizer assim, o mais escolhido. É difícil a gente saber pelo site, o site não tem assim um ranking. Quais são os mais vendidos e os menos vendidos? Então não tem, tá? Mesmo porque é um site mundial, então a gente tem características diferentes ao longo do mundo. Então a gente não sabe no Fairfax, esse vende mais, esse vende menos. Tá? O que a gente sabe é a entrada e saída dos doadores, mas também o que não quer dizer nada, porque às vezes aquele que tem uma numeração um pouco mais antiga pode ter feito uma recoleta, então, quer dizer, é uma coleta nova. O que eu falo que é importante, assim, no descritivo, ele traz, além dos testes genéticos, ele traz lá se o doador já teve um filho. Então, quando ele fala que sim, que já teve um filho, então, se teve um filho e não tem nada escrito, porque ele continua lá. Então, o filho nasceu normal, tá tudo certo. Então, isso é importante. É um doador que, teoricamente, é um doador fértil. Ele já teve gestação reportada. Então, isso é importante, além dos testes genéticos, né? Uhum. E aí, a gente abordou um pouquinho no início da live também, a questão do fato de ser um banco internacional, mas eu queria que a gente entrasse mais em detalhes, porque essa também é uma dúvida. Existem bancos nacionais, existem bancos internacionais, a regulamentação é diferente entre eles, né? Então, quais as principais diferenças, né, da gente partir para realmente uma importação de sêmen? Tá. A diferença que todo mundo vem atrás é a questão das fotos. Então, a regulamentação do site, né, da doação americana é pelo FDA, ele permite que o doador, se ele quiser, ele disponibilize as fotos de adultos. Então, todos os doadores disponibilizam as fotos de criança, e aí vai do doador disponibilizar as fotos de adulto ou não, tá? Não são todos que têm. Então, isso é uma questão importante. A outra questão é como a doação ela é remunerada, eu posso simplesmente falar, não, você não cumpre os requisitos, tchau, sinto muito. Você pode ser o Brad Pitt, mas a sua amostra não é boa, a sua sorologia não é boa, não vou aceitar, tá? Então, a gente costuma falar que a cada 200 inscritos para doação, apenas um é selecionado, porque o critério é muito alto. Porque, realmente, como é uma coisa que eu vou remunerar, eu posso escolher quem entra e quem não entra. Tá? Então, isso é importante. A questão do painel genético que a gente faz, também acredito que no Brasil não seja feita. E o nível de informação que a gente tem. Então, não só do doador, mas da família do doador. Então, a gente pesquisa a exaustão justamente para a gente triar, como eu falei antes, essas doenças que estão presentes na família e que a gente não tem nenhum teste para definir. Então, a gente quer saber como é que, se os pais estão vivos, se não estão, se morreram do quê, os avós, os tios. Então, é também uma pesquisa muito, assim, estendiosa para ser feito. Tem o teste psicológico que a gente aplica também. Então, são várias informações a respeito da saúde do doador. E enquanto ele está no programa de doação, ele assina um termo que ele é obrigado a se manter saudável. Então, o que ele faz de costume, os hobbies. Então, tudo isso é muito detalhado no site, ele explica o passo a passo, né, para quem quer ser um doador. Obviamente que aqui no Brasil a gente não consegue se inscrever para ser um doador, são só os doadores americanos, que estão nos Estados Unidos, mas a qualidade e o controle dessa vida dele, ele fica à mercê do banco, entendeu? Então, isso é muito importante. Com certeza. E aí, a gente entra nos tipos de tratamento, nos tipos de amostra,
E uma pergunta que a gente recebeu foi justamente como funciona esse banco de sêmen para mãe solo, né, para produção independente. Então, quando a gente vai fazer um tratamento de produção independente, a gente tem duas principais possibilidades, né? Ou a gente vai fazer uma inseminação intrauterina, ou seja, a gente vai estimular o ovário com hormônios. Normalmente, a gente vai identificar ali o período da ovulação e nesse momento a gente vai depositar esse sêmen lá no fundo do útero, mais próximo ali do local onde ele precisa se encontrar com o óvulo na trompa. E, por outro lado, a gente tem também a possibilidade de uma fertilização in vitro, ou seja, a gente estimular os ovários, buscar o óvulo por um exame, por um procedimento de ultrassom transvaginal, através da coleta dos óvulos, descongelar essa amostra de sêmen de doador, formar o embriãozinho no laboratório e, a partir daí, o embriãozinho pronto, a gente colocar dentro do útero, né? Para avaliar qual é o melhor tratamento para uma produção independente em cada caso, aí é importante que a gente avalie outros fatores, né? A idade da mulher, a reserva ovariana, a permeabilidade das trompas também, mas basicamente a gente teria ali essas duas possibilidades, então é nessa forma que o banco de sêmen ajuda a gente, né? A gente vai selecionar, como a doutora Thais mostrou para a gente até agora, e a gente vai entrar naquela questão dos tipos de amostras, né? Porque existem tipos diferentes, como você tinha comentado, né? E o tipo de amostra a gente abre em duas questões também, entendeu? Assim, um depende do tipo de tratamento que ela vai fazer, como você explicou. Então, a gente tem amostras IUI, que são amostras que vão para inseminação intrauterina. Então, é importante porque ela tem mais espermatozoide, então a chance de sucesso é maior. E amostras que vão para fertilização in vitro. Aí você vai falar assim, não, eu vou para uma fertilização in vitro e o doador que eu escolhi só tem amostra para IUI. Tudo bem. Aqui para o Brasil, a gente não tem essa diferença de preços entre as amostras. Então, independente da qualidade, a amostra tem o mesmo valor e a gente traz, né, não tem problema nenhum. O que eu acho importante a gente ressaltar é que a gente tem tipos diferentes de doadores. Então, a gente fala que tem o doador que a gente chama de ID option e o doador não ID option. Então, o que seria isso? O doador ID option é um doador que, quando a criança nasce, o responsável legal pela essa criança tem que registrar essa criança no site do Fairfax. Então, ela vai registrar, vai mandar a certidão de nascimento, vai falar, olha, nasceu, né, o nome tal, no dia tal, na maternidade tal. E aí, a criança, quando ela tiver 18 anos, se ela entrar em contato com o Fairfax, o doador ele deixa disponibilizar as informações dele, tá? Eu acho importante, isso não significa que ela vai ligar, que eles vão se conhecer, que eles vão ser os melhores amigos, não. Significa apenas que ela vai ter a identificação desse doador, tá? Muita gente pergunta, vou ter direito ao green card? Não, não tem direito ao green card, não tem direito à herança. A mesma coisa, o doador não tem direito a nada sobre a criança, a maternidade tem nada. A única coisa é que ela vai saber quem era esse doador, tá? Então, isso é importante. Então, tem muita gente que, ou uma maternidade solo, um casal homoafetivo, que acha que vai abrir para a criança e que ela vai ter o direito de escolher se ela quer conhecer o doador ou não. Às vezes, o casal hétero, ele fala assim, não, eu quero que vocês não existam mais na minha vida. E a gente não vai existir. Então, você veio, fez a compra, a gente entregou o sêmen na clínica, a gente não existe mais. A gente não manda e-mail, não manda WhatsApp, não manda mais nada. Eu não quero que a criança saiba e eu escolhi um doador ID. Não tem problema nenhum, é só você não registrar essa criança no site, que mesmo se um dia ela descobrir, ela vai ligar lá e falar assim, olha, eu sou doador, eu sou filha do doador número tal. Não, você não consta aqui nos meus registros, você não tem direito a nada, tá? Então, ainda um pouco essa questão de ter direito ou não ter direito fica a critério dos pais, se ele vai registrar ou não. Mas é uma opção bem diferente do Banco Brasileiro, então tem ainda um pouco mais desse leque de informação que a criança pode ter daqui a 18 anos. Perfeito. E aí, depois de toda essa análise e seleção da amostra, a gente vai realmente para a parte final de solicitação e de uso, né, dessa amostra num tratamento. E para quem já sabe, né, já tem ali a definição
que precisa realmente de um sêmen de doador, como é que é feita essa solicitação, né? Normalmente ela tem ali um intermédio, né, das clínicas para auxiliar no pedido, né, da amostra, e a questão do transporte que você tinha comentado um pouquinho, como é que funciona toda essa parte? Tá. Isso é importante, porque como é um site mundial e muitas vezes tem também o site que eles usam lá no Estados Unidos, a gente fala, não faça nenhuma compra pelo site. Então, a compra, tudo isso também depende muito do nosso contrato com a clínica. Às vezes, ou o pagamento é feito direto para a gente, ou é feito direto para a clínica, tá? Mas a compra, a finalização da compra é feita aqui no Brasil, ou com a gente, ou com a clínica. Então, escolheu o doador. Escolhi esse doador. Então, liga para a gente, fala, olha, eu gostei do doador número tal, a gente vai fazer a reserva junto ao banco, tem uma documentação que a gente precisa e uma documentação que a gente precisa da clínica. Não é nada muito burocrático, é coisa simples. E uma vez feito tudo isso, feito todo esse processo, a gente trabalha hoje com um processo de importação de amostra por mês. Então, a gente fecha, agora a gente fecha no final de cada mês, a gente fecha o nosso processo de importação. Então, esse processo de importação é super importante porque ele é clínico, paciente, médico específico. Então, eu vou pedir uma autorização para a Anvisa, que a Anvisa vai me falar, eu posso trazer a amostra do doador tal para paciente tal, quem é responsável é esse médico nessa clínica? Ela vai falar que sim, e aí a gente traz. Esse processo entre a gente finalizar o nosso pedido para a Anvisa de Brasília e chegar na clínica, a gente dá cerca de 30 a 40 dias, tá? Então, o processo, o trâmite de transporte, ele é todo rastreado, ele é todo cuidado. O transporte aqui do Fairfax de São Paulo para a clínica também é feito num tanque de dry shipper, com temperatura monitorada, o lacre monitorado. Então, quer dizer, é um processo muito seguro. Então, pode ficar tranquila. A gente sabe que às vezes tem alguns lugares que falam assim, mas claro que eu tenho que ir buscar a amostra. Não, você vai finalizar o processo e você vai ficar sabendo no dia que a gente vai entregar essa amostra na clínica. Porque todo o processo que a gente faz, o andamento do processo, a gente informa o paciente. Perfeito. E demora, Thaís, normalmente o tempo até a solicitação e o transporte para essa amostra estar disponível para o tratamento? A gente fala de 30 a 40 dias, a gente nunca passou os 40 dias, então a gente acaba levando um tempo mais alto para a gente poder entregar dentro do prazo, tá? Mesmo agora com o Covid e tudo, a gente tem cumprido o nosso prazo, a gente nunca atrasou. Então, assim, o nosso processo ele é bem transparente, a gente vai avisando o paciente ponto a ponto, ó, foi autorizado pela Anvisa de Brasília, está trazendo, está lá parado esperando a autorização, enfim, da Receita Federal, enfim. E a gente fala, olha, dia tal, a gente combina com a clínica que vai ser entregue. Então, o paciente ele sabe a cada ponto aonde que está a amostra dele. Isso eu acho que é super importante. Lógico, com certeza. Já é uma expectativa grande, né? Quanto mais informação a gente puder ir tendo ao longo do caminho, vai deixando a gente mais tranquilo, né? E a gente tinha falado também sobre as amostras e os tratamentos. Uma dúvida que a gente recebeu também é se cada amostra, ela necessariamente dá para um tratamento, como é que funciona essa divisão? E eu posso ter amostra para mais de um filho, né? Isso é bem comum, que eu vi que tem uma amostra também no casal, a respeito do casal homoafetivo, em que às vezes as duas querem gestar e ter o mesmo doador. O que a gente fala é assim, se você está pensando em ter um segundo filho, ou ter o casal que vai ter as duas serem estimuladas, o ideal é trazer duas amostras, tá? Porque a gente, no casal homoafetivo, acho que é muito difícil a gente conseguir ciclar as duas pacientes ao mesmo tempo. Ou faz o ciclo e congela óvulo, de uma congela óvulo da outra e depois acaba descongelando o sêmen e fertilizando todo mundo. A gente da Fairfax, embora a qualidade da amostra seja muito boa, a gente garante o primeiro descongelamento, que foi a amostra que nós congelamos. Então, nós congelamos essa amostra, a gente manda para a clínica o protocolo de descongelamento, então a gente garante esse descongelamento.
Depois, se a clínica recongelou e não descongelou, ou descongelou e não fertilizou, a gente não tem como garantir, tá? A gente garante o primeiro descongelamento, que foi efetivamente o congelamento que a gente fez. Então, o que a gente fala, quer ter o segundo filho, quer estimular as duas, a gente aconselha a trazer 2 amostras, tá? Que isso é super importante. Uhum. E, Thaís, a gente recebeu uma pergunta da Daiane, uma dúvida para você. Se existe algum tipo de seguro no transporte dessa amostra, ou seja, caso ocorra algum acidente no transporte, por exemplo, se existe algum respaldo disso? Existe. Então, a gente tem um contrato e a gente costuma falar assim, o transporte ele é muito seguro, tá? Tanto dos Estados Unidos para cá, quanto o nosso para a clínica. Mas vai que acontece alguma coisa. Caiu o avião, as amostras estavam juntas. A gente repõe essa amostra. A gente estava transportando daqui de São Paulo para Ribeirão, bateu o carro, a gente repõe essa amostra. Então, quer dizer, esse transporte ele é muito seguro. A chance de dar alguma coisa errada no meio do caminho é muito baixa. Então, a gente tem parceiros que a gente confia, a gente valida o nosso tanque todo ano, o nosso transporte de lá para cá ele é validado. Então, a gente tem todo o cuidado para que nada dê errado. Obviamente, acidentes acontecem, mas tem que ser acidentes assim, nessa grandiosidade, entendeu? Alguma coisa dá errado. Mas, ok, se mesmo assim acontecer, a gente tem um seguro, vamos dizer assim. Muito legal, que bom. Bom, pessoal, eram as principais dúvidas que a gente tinha recebido, eram essas, a gente foi respondendo aqui. Se a gente não tiver abordado alguma dúvida que vocês também queiram perguntar, fiquem à vontade para entrar em contato, tanto pela live, mas por todos os nossos canais de comunicação também. Não sei se você quer complementar alguma coisa ou deixar uma mensagem final agora para a gente encerrar a live. As dúvidas acontecem, acho que quem entra nesse processo de seleção é comum ter dúvida. A gente está à disposição, então o Fairfax tem um canal para tirar essas dúvidas, sejam elas via telefone, via e-mail, via WhatsApp. Quero fazer uma chamada de vídeo porque eu quero ver sua carinha, eu quero mostrar minha tela, não tem problema nenhum. A gente tem todos os canais de acolhimento do paciente, porque a gente sabe que é uma escolha difícil, mas a gente está aqui para amparar e dar todos os caminhos para quem efetivamente precisa de um material de doador e a gente está à disposição. Que bom. Queria agradecer todo mundo que participou, que mandou comentário, dúvidas, que mandou coração. Obrigada, Aliane, Elaine, o Samuca, Geli, todo mundo. Não vou conseguir mencionar toda a participação de vocês, mas muito obrigada mesmo. A gente preparou tudo isso realmente com o maior carinho, tentando abranger o máximo que a gente vê de dúvidas, né? É exatamente o que a doutora Thais falou, dúvidas novas sempre vão existir, né? Conforme a gente vai caminhando, é que vão surgindo ali outros questionamentos, e a gente coloca aqui à disposição para esclarecer, né, da melhor forma possível para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, doutora Thais, pela participação, muito obrigada a todo mundo, e uma boa noite. Obrigada, Camila, pelo convite. Eu só tenho a agradecer a você e a todo mundo que assistiu a gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.